Glórias a Deus. Quero desejar um dia abençoado, um dia agraciado, debaixo da paz, da misericórdia do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero agradecer ao Senhor por mais um dia, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos e de toda a humanidade. Que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente do alto da cabeça à planta dos pés. A palavra está em Romanos, capítulo 8, de verso 1 a 11, onde o nosso Senhor Jesus Cristo, ele faz um apelo para todos nós, aqueles que estão em Cristo Jesus, que tem Cristo Jesus como seu único e Salvador, que confessa ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus como seu único e exclusivo Salvador. Este é salvo, esse já tem a sua salvação como garantia. O Senhor ainda nos fala que, mesmo se a pessoa obedecer às suas leis, mas o seu espírito está distante do Senhor, e mesmo em obediência às suas leis, este não está salvo, não tem a sua salvação como garantia. E é preciso que nós, como filhos e humanos, temos que morrer para a velha natureza, para a velha natureza pecaminosa, aquela pessoa que vive para satisfazer os seus prazeres. Este ainda não está alinhado ao Senhor. Ao Espírito Santo de Deus está nele, mas o Senhor não está habitando dentro como deveria estar, dentro daquele que está ainda na velha natureza, porque a velha natureza pecaminosa é inimiga do Senhor. Meus irmãos, aqui é um alerta, é um apelo que o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso passa para nós, para que a gente venha ler e entender esta palavra de Romanos 8, capítulo 1, de verso 1 a 11, onde ele deixa bem claro que aqueles que ainda estão em obediência à velha natureza, este não está rendido ao Senhor, este ainda está com a sua natureza bem distante do Senhor. Mas aquele filho que confessa ao nosso bom Deus Todo-Poderoso, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como seu único e exclusivo Salvador, este sim já tem a sua salvação garantida através de Cristo Jesus, porque este está obediente ao Senhor Jesus Cristo, porque Jesus Cristo veio para morrer pelos nossos pecados. Ele já levou os nossos pecados, mas mesmo assim ainda tem muitos filhos que estão muito distantes do Senhor. Está muito distante do propósito do Senhor, do alinhamento que o Senhor quer que este filho amado está. E para aqueles que estão em obediência, em alinhamento, em obediência, com a sua fé alicerçada em Cristo Jesus, este já tem como garantia a sua salvação. Glórias a Deus por isso, meus irmãos. Glórias a Deus. Meus irmãos, mas o Senhor dá o livre arbítrio para cada um dos seus filhos, e para aquele filho que está em obediência, está em retidão, tem a sua salvação como garantia. Mas aquele que ainda está distante, que ainda precisa se arrepender, está em alinhamento, este não tem a sua salvação como garantia, porque os pecados, a pessoa está alinhado aos seus desejos carnais. Tudo isso é inimigo do Senhor Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque o nosso bom Deus Todo-Poderoso mandou seu único e exclusivo Filho, Jesus Cristo, para morrer pelos nossos pecados. E para isso, para que a gente vivesse uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, que a gente venha entender esta palavra, que a gente venha fazer uso desta palavra, entendendo-se que
É preciso que nós estejamos em alinhamento com o Senhor, em obediência com o Senhor, e Cristo tem que habitar dentro de nós. Amém? Eu vou fazer a leitura da palavra, meus irmãos, para que a gente venha entender melhor. E não só fazer a leitura e entender, mas praticá-la e vivê-la, fazer uso dela. Então a palavra nos diz assim, meus irmãos. Portanto, agora já não há nenhuma condenação para aqueles que pertencem a Cristo Jesus. Todos aqueles que pertencem a Cristo Jesus já têm algo garantido. Glórias a Deus por isso, já tem a sua salvação, que é o mais certo, que é o mais correto aqui neste mundo. É a gente ter a nossa garantia em Cristo Jesus, obedecendo e sabendo que Deus tem um propósito lindo para todos nós. Portanto, o poder do Espírito doador da vida. E eu recebo este poder por meio de Cristo Jesus. Livrou-me da lei do pecado e da morte. Não estamos salvos das garras do pecado, só pelo fato de conhecermos os mandamentos de Deus. Por isso não podemos guardá-los, mas Deus pôs em ação um plano diferente a fim de nos salvar. Glórias a Deus por esta salvação, meus irmãos. Ele enviou seu próprio Filho em corpo humano, como o nosso, a fim de destruir o controle do pecado sobre nós, dando-se a si mesmo como sacrifício por nossos pecados. Assim, agora podemos obedecer às leis divinas, se seguirmos o Espírito Santo e não mais obedecermos à velha natureza pecaminosa que está dentro de nós. Glórias a Deus, foi o que eu falei, meus irmãos. Aqui está na palavra. Aqueles que se deixam controlar por sua natureza humana vivem tão somente para agradar a si próprio, mas aqueles que vivem de acordo com o Espírito, constatam que têm a sua mente controlada pelo Espírito Santo. Glórias a Deus. Glórias a Deus, Pai Todo-Poderoso, pelo Espírito Santo de Deus habitarmos em nós. Sabemos, meus irmãos, que ainda há irmãos que está bem distante do nosso Senhor Jesus Cristo, que é tão incrédulo, vendo tudo perfeito, a natureza, a vida, os céus, a terra, o mar, a humanidade, tudo em perfeição. E muitos ainda não acreditam que há um Deus todo-poderoso acima das nossas cabeças, um Pai que governa, que controla, que domina, que é o nosso dono. Mas está tudo bem, o Senhor Jesus respeita também essas pessoas, esses filhos, que para eles é amado. Mas aqueles que estão realmente em desobediência, o nosso bom Deus, o Espírito Santo do nosso Senhor Jesus Cristo habita nele, mas o Senhor está muito distante. Mas nos cabe orar por esses irmãos, né, minhas irmãs, meus queridos irmãos. Nos cabe a orar por eles, que o Senhor Jesus venha ter misericórdia, que eles venham se render, venham entender, porque até um tempo a gente fica de olhos fechados para as leis, para Cristo Jesus, para esse Cristo que é o nosso dono, que é o nosso Pai, que é o nosso governo, que é o nosso controle, que veio e morreu por nós. Mas há muitos que ainda que não acreditam, mas cabe a gente orar por esses irmãos amados e queridos. Amém? Continuando, meus irmãos. Pelo Espírito Santo, seguir o Espírito Santo conduz à vida e à paz, mas o Espírito Santo conduz à vida e à paz, mas seguir a velha natureza leva à morte. Porque a velha natureza pecaminosa dentro de nós
é inimiga de Deus. Então, tudo aquilo que é inimigo do nosso bom Deus Todo-Poderoso, ele não habita com seus favores em nós. É como se o nosso bom Deus, o Senhor Deus se afasta da gente e deixa a gente vulnerável. Ela nunca se submete à lei de Deus e nunca o fará. É por essa razão que aqueles que ainda estão sob controle de sua própria natureza pecaminosa não pode agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana. Vocês são controlados pelo Espírito Santo. Se de fato o Espírito de Deus está morando em vocês, e lembre-se de que se alguém não estiver o Espírito de Cristo, esse não pertence a Cristo. Mas se Cristo viver dentro de vocês, seus corpos estão mortos por causa do pecado. No entanto, o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos vive em vocês, que foi o nosso bom Deus Todo-Poderoso. Ele mandou Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados, para ressuscitar, para vencer a morte e também para que a gente estivesse livre desses pecados e que a gente tivesse Cristo dentro de nós, porque Cristo foi para o Pai, mas deixou o Espírito Santo que habitava nele, que habita nele, que é Ele em cada um de nós. Mas ainda tem irmãos, meus irmãos, que ainda rejeita esse Cristo tão amoroso, tão cuidadoso e tão zeloso para conosco. Aqueles que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também fará com que os seus corpos mortais vivam de novo por meio desse mesmo Espírito que mora em vocês, que é o Espírito de Jesus Cristo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Meus irmãos, esta foi a palavra que o Senhor nos ministrou nesta manhã, que a gente venha meditar nesta palavra, que a gente venha entender esta palavra e que a gente venha viver e praticar esta palavra. Amém? Todos os dias em Cristo Jesus, sendo grato ao Senhor pela vida, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele já nos deu, por tudo que Ele vai nos dar, pela vida, pelos familiares, por tudo, pela saúde, pela paz, pela tranquilidade, por tudo que há e por tudo que Ele já nos deu e por tudo que Ele fará em nosso dia a dia e em nossas vidas. Amém? Vou orar para que o nosso bom Deus venha abrir os nossos olhos, os nossos corações, que a gente venha eternalizar mais e mais e mais Jesus Cristo, que a gente venha ser parecido com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Parecido, porque igual nunca seremos, mas que a gente seja bem parecido com Ele. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigada, Jesus, por esta palavra. Obrigada, Pai, por esse esclarecimento, Senhor. Bem que o Senhor diz que tudo que a gente quer, a gente busque a palavra, a gente entenda a palavra, que quando a gente abre a palavra, o Senhor nos mostra, o Senhor fala conosco, Pai. Gratidão, Senhor, por esta palavra, meu Deus. Muito obrigada, Senhor, por este dia. Obrigada, Senhor, pela vida dos meus irmãos, pela minha vida, pela vida dos meus familiares, ó Pai. Obrigada, Jesus, porque o Senhor se faz presente na minha vida e na vida dos meus irmãos, na vida de todos os seus, de toda a sua humanidade, Pai. Mesmo aqueles, meu Deus, que ainda não entende o propósito de ter Jesus Cristo dentro de si, Pai. Tem muitos que ainda rejeita, mas pela graça e pela misericórdia, todos nós orando pelas nações, orando pela humanidade, Pai, pelo nosso irmão, para que o Senhor venha ter misericórdia, que esse coração que está tão distante de Ti, Pai, que ainda está na velha natureza pecaminosa, Pai,
que essas pessoas venham se render mais e mais e mais e venham desfrutar dessa maravilha que é te servir, que é desta maravilha estar perto de ti, desta maravilha, Pai, que é estar sendo protegida, acolhida por ti, Senhor. Oh, meu Pai, que todos sintam-se abraçados pelo nosso Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, que a gente venha sentir a sua proteção, Pai, em Cristo Jesus. Amém. Fiquem com Deus, meus irmãos. Esta foi a palavra. Que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente em saúde, em paz e tranquilidade. Que a gente venha viver mais Cristo Jesus dentro de nós, dentro de cada um. E que nós possamos orar por cada um de nós e por todos os nossos irmãos, por todas as nações. Amém? Que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente. Fiquem todos com Deus.